O tema de hoje é a continuação do último que a gente gravou juntos, que é sobre os nossos carros antigos, né? Os carros que nos levavam à estrada. E hoje a gente vai falar, o tema de hoje é sobre os novos carros, as ideias que a gente tem do projeto Overlander que a gente quer montar nessas novas viaturas. Olha, as ideias são muitas, né, Felipe? Possibilidades são todas. Exato. Então já vai deixando o seu like aí. Ó, se inscreve no canal se você não é inscrito e quem não viu aí esse podcast aí, no último Estação Guará, tá aqui embaixo, aqui linkado na descrição desse vídeo, não perde, que ele complementa esse assunto aqui. E é isso. Bora pra vinheta. Siga o Lobo, siga a Guará. Bom, Felipão, agora falando do projeto, né? O último papo que a gente teve aqui foi sobre os carros, né? O porquê que a gente mudou. E acho que eu queria começar falando, principalmente o pessoal de casa saber também, qual é a principal diferença que você sentiu? Porque você tinha um Troller, agora você dirige um Land Cruiser, cara, série 100. Quem não conhece aí o Land Cruiser, pesquisa aí no Google, Land Cruiser série 100, ou 100 série. Você vai ver que brutalidade que é esse carro. E ele não é comum, né, por aqui. Não, é muito, muito incomum, cara. Estima-se que tem 8 Land Cruiser Série 100 no Brasil. 8? 8, exatamente. A gente tem um grupo de proprietários de Land Cruisers, lá tem Série 100, Série 80 e tem umas 30 pessoas. Esse é o menor grupo automobilístico que eu já vi, hein? Mas não é um carro incomum fora do Brasil, né? Tem bastante na Argentina, no Paraguai. Na Bolívia é igual mato, né? Tem a cada 10 carros 9 é Land Cruiser e um é Patrol. Tem essa, a Nissan também lá. Isso, exatamente. Muito comum também, obviamente no Japão, onde é fabricado, né, originalmente, na Toyota, e também no Oriente Médio em geral, né? O pessoal gosta muito de andar com esse carro para andar no deserto e tal. O famoso carro de shake, né? Carro de shake, exatamente. Mas a principal diferença que eu percebi, cara, foi, obviamente, o espaço, né? Nossa, cara, eu saí de um carro, né, que, como eu brinquei no último vídeo, né, que tinha 2 porta-luvas e nenhum porta-mala, e agora parece que o Troller cabe no porta-mala do Land Cruiser, cara. Nossa, imagina. E assim, eu senti essa diferença, pra mim, agora falando da nossa troca, né, tipo... eu senti a diferença porque o Defender ele tinha um espaço interno, cara, gigantesco. O Defender é um salão dentro dele. E o Prado, agora a gente migrou para Prado. A Prado ela é um pouco menor, mas ainda assim ela tem um espaço muito, muito bom, cara. Eu achei até que fosse ser bastante coisa menor, mas não, assim, a gente consegue adaptar alguns projetos que a gente tinha ideia para Defender, a gente ainda consegue adaptar na Prado e fica legal. E uma coisa que eu achei interessante, a Prado, o espaço interno dela é um pouco maior que o da SW4, né? É verdade. Carroceria. E a Land Cruiser é maior que a Prado, né? É um pouquinho mais de largura, né? Um pouquinho de largura e de comprimento também, mas acho que o principal, pelo menos a diferença que eu tô sentindo é a largura, assim, né? Tô acostumando ainda com o carro. Mas acho que agora eu tô até entendendo melhor o que vocês falavam da Defender, né? Que acho que a posição de dirigir, né? A noção de espaço de dentro do carro e de fora também é bem diferente, assim. Isso conta muito, porque o Defender, cara, eu dirigia... O Defender ele só tem uma posição de dirigir. O que você pode ajustar é o banco para frente, para trás, essas coisas. Quem é muito baixo, dá uma elevadinha. Mas a posição dele, a caixa ali, ela já é pré-definida. O assoalho e a bateria do carro fica embaixo do banco. Então o banco ele não vai no assoalho do carro, onde você consegue trabalhar melhor ali as regulagens e tudo mais. Agora, quem é muito alto sofre um pouco, né? Com o Defender, já vi irlandeiros reclamar e tal, mas também não larga o osso. E com a Prado já foi bem diferente. Principalmente, eu não tive problema porque eu não sou tão alto assim. Mas para a Rebeca dirigir, ela é um pouco mais baixa que eu, então ela não alcançava às vezes os pedais. Então eu precisava colocar o banco muito para frente. E o Defender, o para-brisa dele, ele é totalmente reto aqui na sua frente. Então parece que você realmente está dirigindo um caminhãozinho, né? E você vê o capô dele, você olha para o lado, as janelas deles elas são muito amplas.
Então você consegue ter uma noção de espaço muito maior. Então, assim, a minha percepção de dirigir em relação a ele e a Prado agora foi praticamente outra, porque a Prado você ainda tem ali pontos cegos e tudo mais. E outra, a dinâmica do carro é outra, né? O para-brisa é reto, o conforto é diferente, os bancos são mais modernos. E a ideia agora também é construir o projeto na interna do carro. Ele ia para 7 lugares, então a gente consegue tirar ali a terceira fileira de banco e metade da segunda fileira ali do banco traseiro e construir um projeto bacana ali, que é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, nesse podcast, construir um projeto bacana, ainda mantendo um banco ali, caso a gente precise levar algum guia, ou carona mesmo, ou parente para viajar também. Legal, cara. Antes da gente entrar nos projetos, eu queria destacar uma curiosidade aqui, porque vocês saíram de um carro 2000 para um carro 2009, certo? A Prado 2009? Isso, 2008. 2008. A Prado. E eu saí de um carro 2020 e fui para um carro 2002. Mas... É verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas o que é interessante é que o que você está destacando é o que eu destacaria também de percepção do carro. Assim. Você comentou de conforto, do espaço, do comportamento dinâmico. O Troller também tinha um para-brisa reto, e agora tem um para-brisa mais inclinado, né? A distância, né, para frente do carro é diferente. E você falou do conforto. Cara, é muito confortável. É muito, né? Eu imagino. Já peguei algumas estradas, as 3 horas de estrada, assim, eu saio do carro como se tivesse acabado de sair de casa. Cara, isso é algo que conta muito, porque com a Tormenta, cara, é uma delícia pegar a estrada com a Tormenta, cara. Você colocar aquele caminhãozinho na estrada ali, guiando ele, assim, ó, tranquilo, cara, é muito bom. É uma sensação, assim, quem já dirigiu sabe. E, cara, só que eu sentia que no fim da viagem, assim, no fim do deslocamento, ela não rendia tanto quanto a Prado. E uma coisa que você falou a respeito da perna doer, de ficar segurando o acelerador, cara, eu sempre critiquei carro que, piloto automático, pra quê? Não sei o que lá, é só um botãozinho que mantém a aceleração do carro. Mas isso fez muita diferença. Muita diferença. A gente fez o mapeamento da Chapada das Emas, e aquela região é uma região que a gente já foi 4 vezes com a Tormenta, então a gente gosta muito de lá. E assim, a gente faz deslocamentos o dia inteiro, de dirigir 1.000 quilômetros em um dia. E com a Prado, isso daí, cara, colocando no piloto automático e andando principalmente nas rodovias de São Paulo, porque tem isso, né? Os viajantes aí vão saber. Você saiu do estado de São Paulo, a realidade é outra. Não sei, isso daí pode diferir da direção que você vai. Você vai para o sul, você vai para o norte e tudo mais. Mas no estado de São Paulo, você consegue travar ali o piloto automático. Então, esses trecho longo aí da rodovia Washington Luiz, Anhanguera, Bandeirante, cara, e você não toma multa, né? Inclusive, eu já tomei multa de radar a 130 por hora com a Tormenta. Muitos não vão acreditar. Corajoso você, viu? Mas eu acabei tomando uma multa porque o carro estava embalado demais. Na emoção, eu falei assim, poxa, eu vou deixar ele subir embalado. Quando eu subi, dei de cara com o policial rodoviário falando, bonito, né? E aí, não teve o que fazer. E foi a única multa que eu tomei assim, de radar com a Tormenta. E com a Prado eu já não tenho esse problema, porque às vezes o limite da rodovia é 120, e aí, cara, eu quero me manter a 120, eu travo ali a 120, o carro vai, eu não tenho esse perigo, e às vezes quando o carro embala demais eu sinto que ele dá uma segurada também, né? Aí a motoca passando, acelerando. Tem uns barulhinhos aqui. Mas a diferença assim, principal no conforto, eu acho que eu diria hoje de um carro para o outro, esse diferencial do piloto automático e também dos recursos do banco e tudo, coisinha de carro moderno, né? Mas o piloto automático foi brutal. A Land Cruiser também tem? Também tem, e é igual ao da Prado, né? O banco, piloto automático, é tudo né, o mesmo modelo. A Prado é uma Land Cruiser, né? Então elas compartilham aí algumas peças, alguns recursos e tudo mais. A Land Cruiser, apesar de ser mais antiga, né? 2002, né? 6 anos de diferença. Mas ainda assim tem recursos bem parecidos. Assim, e era um carro bem avançado para a época, né? Bem avançado para a época. A Land Cruiser ela não é a top de linha, desculpa te cortar, é a top de linha da Toyota, né? Eu acho que sim. Eu acho que top de linha da Toyota. Uma coisa que é curiosa, assim, que o que tem em carros modernos hoje, por exemplo, é ar-condicionado automático, né? Você coloca lá a temperatura e ele regula sozinho. E a Land Cruiser em 2002, ela já tinha um ar-condicionado automático. Não é digital,
Ele é um botão, você coloca, mas você coloca a temperatura e ela... Ah, mas é o clássico, né? Quem gosta de carro aí dos anos 90 e tudo mais. Eu sou suspeito de falar que eu gosto muito de carro dos anos 90, anos 80, tudo no botão ali. Mas, ó, pra você que tá pensando em comprar um off-road, né, um carro off-road, um 4x4, né, e, pô, tá na dúvida, etc., você compra um carro mais novo, mais antigo, perceba que eu né, regredi alguns anos aí no carro, o Aron evoluiu alguns anos, mas no final a gente está destacando as mesmas características, né? Então, o mais importante do que o ano do carro, né, é as características que você procura nele. Né? Então, sim, e isso também não é um... A gente não quer tomar nenhuma decisão por vocês, não é nada disso. Exato. A gente não está falando também que esse é o melhor carro para viajar. Existem vários outros aí, inclusive a gente só conseguiu substituir a Tormenta porque a gente gosta de muitos outros carros. Então, assim, o leque de possibilidades nosso é muito grande. E se a gente fosse sentar mesmo para falar assim, pudesse escolher um carro, cara, a gente ia querer um de cada. E nenhum ia sair da família, entendeu? Essa é real. Esse é real mesmo, né, a gente fala, eu ando de Land Cruiser, mas passo uma Dakar, o pescoço assim, sabe? O pescoço entorta. Aí passa um Suzuki e eu falo, nossa, ó, o Jimnyzinho, o Jimny que mais tem hoje em dia é Jimnyzinho equipado, né? Sim. Aí passa um Jimnyzinho com bagageiro, eu falo, nossa, bonito o Jimny. Então, acho que o gosto por carro ele é universal. Quem gosta de tudo, cara. Mas eu queria saber, ô Felipe, quais, cara, as ideias, porque agora você tem, com o Troller vocês praticamente tiveram que adaptar tudo dentro do porta-luvas traseiro do carro. E agora vocês têm espaço de sobra, cara. Qual Exatamente, que é cara. que vocês têm de ideia, assim, de projeto pro... Cara, agora até ficou mais difícil, pra ser honesto. Porque antes do Troller, como era limitado, né? A gente buscava o espaço, né? O que tinha, tentava adaptar. Agora, como tem muita possibilidade, a gente tá com bastante dúvidas. Então, a gente tá até contando aí com as ideias da turma e tudo mais pra pensar no que fazer. Mas a gente está muito mas a gente está muito na linha do que você falou também, assim, de colocar um projeto dentro do carro, né? A Land Cruiser também, ela tem a terceira fileira de bancos que a gente tirou. A segunda fileira, ela rebate bem também, né? Ela tanto rebate o encosto como sai o assento. Isso dá pra gente um espaço muito grande, é um espaço plano. Então, a princípio, né, a gente está pensando em transportar um pouco do que a gente já tinha de costume, inclusive, do Troller, né? A gente tinha um móvel com 2 gavetões, alguns pontos de ancoragem assim para fixar as coisas. E uma escola que a gente tem, que a gente aprendeu a usar ela melhor, né? É a própria estrada, né? Então, para você que está em dúvida no projeto, pô, não sei para onde eu vou, se eu faço um móvel para dormir dentro, se eu vou fazer uma barraca, tal, etc. Bicho, vai viajar. Vai viajar que você vai aprender o que falta, o que você mais gosta, tal, e etc. Então, a gente está com a ideia de montar um móvel, aproveitar o espaço que os bancos abrem ali. De repente, até uma possibilidade de dormir dentro do carro também, mas a gente não quer abandonar a barraca. Né? Então, acho que a ideia de ter a possibilidade de dormir dentro do carro é mais como uma alternativa para um dia que está muito chuvoso, que, pô, nossa, abrir a barraca vai ser complicado, depois vai ter que secá-la. Ou mesmo aquele dia da preguiça, né? Pô, só queria deitar e dormir. Porque realmente a barraca, ela realmente a barraca, em alguns momentos você fala, dá aquela preguiça de tirar aquela capa e tudo mais, mas também é gostoso dormir nela, né, cara? Você abrir o zíper ali de manhã, ver o sol nascendo. Sim. Você tá numa outra visão, né, cara? E principalmente, eu acho que em lugares de calor, né, cara? Que nem você comentou da Chapada das Emas, que eu imagino que seja quente lá, mas no Jalapão, no Piauí, né? Pô, a barraca, ela te dá muito mais arejada, né, cara? Você aproveita melhor as correntes de ar ali dentro, né? Então, essa é a nossa ideia, né? De ter uma opção, uma alternativa para dormir dentro do carro. E a gente também não quer algo nada muito complexo, né? No Troller a gente aprendeu muita coisa, a gente fez muita coisa que, pô, não deu certo, depois a gente viu que não usava e tudo mais. Então a gente quer fazer aos pouquinhos, né? Começar com o básico que a gente tem, viajando, e a gente vai aprendendo e contando com as ideias aí de outros viajantes também. E tem um detalhe, tá? Eles tinham um Troller que era minúsculo, mas a organização desse casal, galera,
É sem igual, assim, ó. A gente com a Tormenta, tinha gente com outros carros e tudo mais que ia lá olhar o case de sucesso deles, de organização, encaixe e produtos práticos para também se adaptar nos projetos pessoais. Porque, olha, eu lembro que a gente viu, assim, diversas coisas, a começar pelo filtro, porque a gente não levava um galão com água e aquela torneirinha elétrica, porque a gente não via sentido. Até a gente ver uma adaptação bem feita pelo Barba Ruiva. No início compramos tudo de plástico, as coisas de camping. Aí fomos ver o Barba Ruiva, não, assim e tal, e aí acaba ditando regras. E no fim é legal porque a gente aprende com o outro, né? E tipo, o legal da experiência de viajar em comboio, em viajar junto com o outro, é porque é sempre isso. Às vezes a gente acha que a gente entende de alguma coisa, a gente acampa muito, faz travessia de montanha, acampa na barraca de chão, ou então viaja muito de moto. Acha que, cara, eu viajava de moto, sei viajar, e aí quando vai viajar de carro, leva bastante coisa que acha que vai precisar e não precisa, então acaba se adaptando. Então, assim, quando a pessoa começa a viajar em comboio, ela vai conhecendo outras pessoas que já viajam há um bom tempo de carro, outros viajavam de moto, e no fim cada um tem uma experiência para trocar também. Isso que é legal. E rapidinho, só queria... Eu acho que o projeto que a gente tem é um projeto assim, case, que a gente viu e falou, cara, fica muito bacana o projeto dentro da interna. É o projeto do Robertão. Robertão. Lá de Catanduva, abraço, Robertão. Inclusive, cara, me aguarde, hein? Que eu vou querer uma consultoria aí para estar fazendo o interior da Prado contigo, cara. O Robertão, ele é profissional, ele é marceneiro. Hoje ele já está aposentado, mas ele tem uma SW4, cara, que ele fez o setup todo interno e ficou, assim, muito bacana, perfeito, com a cama, com os armários, tudo certinho. E ficou numa altura também bem bacana em relação ao teto. E isso aí agradou bastante a gente. E ele, inclusive, se dispôs, na maior gente finíssima, se dispôs a ajudar a gente. E com certeza a gente vai recorrer aí uma ajudinha dele. E claro, a gente vai compartilhar tudo isso aqui, tá? Tudo aqui no canal da Guará com vocês. Aguarde, né? E é o que você falou, cara, de aprender com as pessoas, né? Você comentou que a gente é organizado, mas assim, originalmente não somos, né? A gente aprendeu com muita gente também. Muita gente deu dica, a estrada nos ajudou a aprender. Então, cara, acho que a gente troca muito, né? E acho que na troca do carro, né, a gente carrega alguns aprendizados, mas como eu disse, assim, o carro é diferente, agora a gente tem um compromisso de conduzir comboios, então as necessidades também são diferentes, né? Então é como... Eu tô sentindo aquele friozinho na barriga de começar de novo, sabe? É um friozinho bom, de um projeto novo, mas ao mesmo tempo, né, de dúvidas, incertezas, mas que é bacana, né? A gente também vai trabalhar no carro em si, né? Não só no setup de camping, né? De dormir e tudo mais, mas também no carro, né? A gente saiu do Troller. O Troller, ele como tem a proposta off-road, ele já tinha muito recurso, a gente praticamente não mexeu, só colocou um guincho e um tanque extra, porque até como ele no outro vídeo que o tanque do Troller era muito pequeno. Já na Land Cruiser eu não tenho esse problema. É gigante, né? No Troller, o tanque original era 62 litros, a gente colocou um extra de 35, 92 litros aí. A Land Cruiser tem um tanque de 95, original. Caraca! Então, esse não vai ser uma necessidade. Por outro lado, a gente quer mexer, assim, em algumas peças de estrutura do carro, né? Então a gente quer colocar um para-choque para poder colocar um guincho, né? Que é um recurso importante para a gente que está dando apoio nos comboios, está conduzindo e tudo mais. A gente também tem uma ideia de tirar o estribo ali, colocar um rock slider, né? Para em regiões de pedra, off-road, né, com mais pedra e tal, etc. A gente tem uma proteção maior do carro. E na Mantiqueira tem uns facão, às vezes, de 1 metro, né? Que tem que apoiar no rock slide para passar. Exatamente, assim. E quem já viajou com a gente sabe que o primeiro carro é o carro que mais apanha. É o carro que ou ele vai te dizer, pô, pode passar por aqui, tá tudo bem, ou não passe por aqui porque deu ruim. Isso é verdade. E, Felipe, agora é legal essas alterações assim, externa, né? Fundamental, e isso também eu sinto muita falta. Hoje na Prado, eu acho que eu diria as duas principais
urgências hoje, né? Urgência para o nosso uso, né? Que a gente tem ter uma tomada elétrica, ter ali um inversorzinho que a gente fez na Tormenta, ficou muito bom, só que não dá para a gente migrar para Prado, então a gente vai precisar colocar um inversorzinho com uma bateria extra para carregar os equipamentos eletrônicos e tudo mais, a gente acha fundamental isso. E outro ponto são pontos de ancoragem. A Prado hoje ela tem todos os para-choques dela de plástico, mas se precisar puxar, inclusive o Diego precisou me puxar na canastra. Vou colocar esse vídeo aí, ó, para vocês verem. O Diego me puxou e eu senti também que, cara, só o suporte, o ponto de ancoragem do carro original, às vezes ele peca um pouco, então é bom ter um pouco mais reforçado. Caso precise puxar também outro carro mais pesado e tal, é bom ter essa margem de segurança, né? E, cara, hoje eu vejo como principal ponto, assim, de tipo, pontapé inicial para a gente começar esse projeto. E hoje, para vocês, no Pérola Negra, o que você, além dessa estética externa, o que vocês acham assim, de mais fundamental no projeto de vocês? Viagem? Acho que o que eu comentei de para-choque, acho que não além de ter um espaço para colocar o guincho, né, que é um acessório importante para a gente, não é só estético, né? Acho que tem um lance também de pontos de ancoragem também, né? A Land Cruiser, ela tem pontos de ancoragem, 2 na frente, 2 atrás, mas eu já pesquisei bastante e o pessoal fala que eles não têm uma grande resistência e tudo mais, né? Para um uso comum, eu acredito que super conta, né? Mas como a gente vai ter um uso um pouco mais severo, né, cara, de viagens, né, seguidas e com possibilidade de puxar alguns carros até em situações mais complicadas, né? Uhum. E o nosso carro, ele precisa ser muito confiável, né? Então a gente também queria ter um pouco mais de segurança nesse sentido, né? Segurança de estar tranquilo, de que a gente vai ter alguma coisa que não vai dar problema, né? Mas também a gente não quer exagerar, cara. Como eu disse, acho que tem algumas ideias que se aplicam, né? Tanto para o equipamento de camping quanto do carro, assim. Acho que as viagens vão dizer pra gente as necessidades que a gente tem. E o mais importante é não exagerar, né? Então, a gente vai colocar um pneu apropriado para off-road, mas na verdade um AT, né? Que a gente anda bastante em estradas e tudo mais. Mas não é um pneu com diâmetros enormes, nem nada, né? A gente tem um valor muito forte de preservação e de não deixar grandes marcas, não deixar grandes pegadas. Então, manter, né, a originalidade do carro também é uma forma da gente atingir essa questão de confiar no carro, né? Então é importante mexer para aquilo que realmente é necessário, mas não exagerar demais, né? Que isso vai te trazer outros problemas e tal, e etc. Isso é legal porque também se encaixa para pessoas que têm dúvida, né, de viajar e tal com a Guará. Qualquer 4x4 original consegue fazer uma travessia tranquilamente. Pode acontecer algum trecho ou outro, se acontecer de chuva, né, alguma coisa assim, precisar puxar. Mas não é nada assim, não é focado 100% no off-road, entrar em lama e tal. Se a gente encontrar no caminho, a gente se diverte, se não, mas pode ficar tranquilo que qualquer carro original vai. E é interessante a gente saber isso também, não só a gente, mas quem vai fazer a montagem, porque a gente sabendo qual é o tipo de uso que a gente faz, as situações que a gente vai enfrentar, a gente consegue se nortear melhor e começar pelas prioridades. Porque, cara, a gente fica vendo referências na internet, a nossa vontade é montar aquele bruta monstro, igual a gente vê lá naqueles overland australianos, né? Sim. Com aquele para-choque, pneuzão e prancha de desatolagem no teto e step na traseira, galão. É a coisa mais linda, mas na prática mesmo isso nos traduz pra gente, né? Fica muito bonito, eu acho muito bonito mesmo, mas hoje, depois de toda... A motoca aí. Depois de toda a experiência de viagem que a gente teve, a gente viu que tinha muita coisa que a gente tinha vontade de ter e que era preciosismo mesmo, assim, era coisa assim, estética e tudo mais, né? Algumas coisas são muito importantes, como esse que a gente citou aqui, né, que eu citei, que é o ponto de ancoragem, o para-choque. Também o snorkel, a gente quer colocar um snorkel na Prado. Bem lembrado. E o snorkel, pessoal, não significa também que a gente vai ficar enfiando o carro na água, mas é pegar uma qualidade de um ar melhor em cima, né?
Porque o filtro ele fica muito mais limpo e acaba rendendo até um pouco melhor na viagem. Exatamente, cara. Você pega um ar mais frio, né? Porque ele tá um pouco mais acima, né? Dali próximo do asfalto ou do próprio carro mesmo, do capô, né? Então isso é uma vantagem e o principal vantagem é o pó, cara. Então, quando a gente pega longas estradas de terra, né, em diferentes regiões, tanto no Brasil quanto na Patagônia também é muito comum, um pozinho fininho Nossa, que entra é um por talco, tudo, né? é um talco. Você pega um ar também mais limpo, né, com menos partícula e tudo mais. O seu filtro de ar dura mais tempo, então a principal vantagem realmente do snorkel é essa, né? E é interessante que esses acessórios que a gente está citando, todos eles giram em torno de um valor que a gente busca, né? Que nos nossos carros, eles precisam ser carros para longas distâncias, né? São os maratonistas, né? Não são os de 100 metros rasos, né? Então, a gente não vai, como você comentou, né? A gente não vai pegar trilhas pesadas, nem isso, porque o nosso propósito não é a trilha, e sim o destino, né? A viagem, o lugar remoto. Então, a gente precisa ter um carro que nos leva numa distância longa, né, e que a gente possa confiar, né, e tenha segurança. Então, as alterações, na prática, é para maximizar essa segurança, essa confiabilidade e garantir que o carro vai nos levar e trazer de volta, né? Ah, legal. E, ô Felipe, agora uma coisa que a gente também a gente pretende fazer, né, tá na lista do projeto que a gente vai fazer para Prado, que é fazer o lift. Que a gente pretende trocar um pneu, colocar um pneu um pouco maior e fazer um lift para levantar mais o carro. Porque hoje a Prado ela tá totalmente original e eu sinto que ela tá um pouquinho baixa. Então, em algumas situações de off-road eu sinto que pega o para-choque, ele bate aquele paralaminha ali, aquele lameiro. Então, isso daí é algo que hoje está incomodando, mas também a gente não tem pressa porque o carro ele tem uma capacidade off-road assim, muito similar ao Defender, a gente não viu tanta diferença assim. O carro também consegue passar por obstáculos, também muito tranquilo, a gente gostou. Alguma coisa do Troller dá para migrar para Land Cruiser ou não? Vocês vão começar o projeto do zero? Cara, acho que a gente vai tentar reaproveitar ao máximo, mas eu acho que vai ser mais a nível de peças, assim. Porque, bom, como eu disse, né, no Troller tudo era aproveitado para caber em cada um dos cantinhos. E já na Land Cruiser a gente tem um assoalho mais reto, então já até o design do móvel que a gente tinha, né, que era todo para encaixar direitinho, a gente vai ter que mexer e tudo mais. Acho que a princípio dá para aproveitar peças, reaproveitar ali a madeira, os gavetões e tudo mais. Uhum. Mas a gente tem mais possibilidades, assim. Então acho que prioridade vai ser aproveitar o que dá, né? Mas o que não der, a gente complementa, mas montar um móvel ali atrás para conseguir aproveitar mais toda a profundidade que a gente tem no porta-malas, sem ter que se esticar, entrar lá dentro e etc. E conseguir montar essa ideia de ter a possibilidade de dormir dentro do carro. Acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer. Colocar um bagageiro também, né? A gente já está com a barraca no carro, a gente colocou um rack, mas um bagageiro também é sempre muito útil para carregar alguma coisa, carregar equipamentos de reboque, né? Cintas, manilhas, etc. Né? Ferramentas, peças sobressalentes, né? A primeira travessia que a gente fez com a Land Cruiser foi uma Serra da Bocaina, a segunda edição da Serra da Bocaina. E tava uma chuva tremenda, cara. Eu usei todos os recursos do carro. Assim, eu tinha acabado de pegar, em uma semana eu já conhecia tudo. Colocou na prática. Coloquei na prática, cara. E aquela coisa, né? A gente vê a necessidade, assim. Então, a hora que eu peguei aquela cinta cheia de barro, que a gente rebocou alguns carros lá, eu olhei pro carro e falei, putz, vai dar trabalho pro cara que vai lavar depois. Tive que colocar dentro do carro, não teve jeito. Então, o bagageiro também é uma prioridade pra gente, né? Pra ter uma área externa ali pra fixar algumas coisas. E depois também algumas coisas também de recursos externos no carro, né? Então a gente quer colocar o guincho. O guincho é igual seguro, né, cara? Você compra para não usar, mas quando você precisa é bom ter. É bom ter, isso é fundamental. Hoje, cara, o nosso projeto, uma coisa assim, como eu comentei, né? A gente vê como prioridade são essas, né? Ponto de ancoragem e hoje esse sistema elétrico. Mas, assim, o lift, essas coisas a gente não tem pressa para colocar. Mas tem uma coisa que, cara, eu tinha em mente fazer na Tormenta e a gente não fez, porque aos 45 a gente estava quase para fazer
que era caixa d'água fixa no carro. E aí a gente ia fazer uma caixa d'água grande, fixa, comprei até a bomba e tudo mais. Só que aí, cara, a gente indo pro Jalapão de Tormenta, a gente resolveu passar para fazer uma visita na casa da Lau e do Antônio. Um casal queridíssimo aí que a gente se conheceu na Canastra. Um beijo. Beijo, Abraço, Lau, Lau e Antônio. E eles nos presentearam com um galão de 20 litros de água. Porque até então a nossa água a gente comprava garrafa de 1,5 litro, assim, gradado de 1,5 litro e ia bebendo na viagem. E aí a Lau falou, não, para com isso, toma aqui. E nos deu um galão novinho e cheio d'água ainda. Cheio d'água filtrada. Cara, aquele galão a gente fez a viagem inteira do Jalapão com ele. E depois a gente ainda foi pra Patagônia. A única coisa que a gente fez foi colocar aquela bombinha elétrica. Com bateria, né? Com bateria no bico do galão. Cara, supriu tranquilo. E isso daí, assim, nos deu um norte muito grande. Porque a gente pensou, poxa, então a gente não precisa de uma caixa d'água fixa. No nosso caso, a gente pega muito trecho assim de costela de vaca, rípio e tudo mais. Uma caixa d'água fixa, eu morri de medo de, cara, de repente quebrar ali uma ligação e começar a vazar água dentro do carro. Uma garrafa d'água outro dia estourou dentro do gavetão da Tormenta porque ela estava junto com o macaco. E a trepidação, o macaco rasgou a garrafa. Na fricção ali, né? E cara, já foi um trabalhão secar aquilo ali, entendeu? Imagina assim uma caixa d'água vazando. Não estou dizendo que ter caixa d'água fixa no carro é ruim. Eu acho que um projeto bem feito ali fica muito bom. Inclusive, tem um projeto... O projeto que eu ia me basear era do projeto do Sérgio e da Eleni, do projeto Mundo Cão, que eles têm uma caixa d'água de inox ali no espaço que vai no pé do passageiro, no banco traseiro do Defender. E, cara, é perfeito. Só que eu acho que é perfeito para eles que moram no carro e vivem no carro, entendeu? É isso aí. Então o setup deles é fixo, eles não usam o carro no dia a dia para ir trabalhar, eles não carregam outras pessoas, não levam família, né? Então isso daí foi algo também que a gente aprendeu viajando e que foi fundamental para a gente entender. E claro, o presente da Lau deu um gás aí nessa E é legal, decisão. né? Como soluções simples, cara, resolvem até de forma muito mais assertiva as nossas necessidades do que um grande projeto e tudo mais, né? Uma outra coisa interessante você comentar, que na época que a gente tinha o Troller também, eu já estava pesquisando, estava estudando, ter um pouco mais de autonomia quanto à eletricidade, né? Então, no Troller, basicamente, eu tinha a bateria original do carro e ali eu tinha que ficar liga, desliga. A gente usa a geladeira também, né, nas nossas viagens, para carregar alguns mantimentos e coisas que precisam ser refrigeradas, mas a gente tinha que ficar sempre de olho, né? E aquela angústia de, pô, será que eu vou ter bateria para dar partida no carro amanhã? Então eu já estava pensando... tenso, né? É tenso, cara. É sempre uma angústia. Eu já tive problema. No início, Aquele a dia gente que você esquece. Uhum. Então, a gente já estava estudando. E aí, uma curiosidade é que a Land Cruiser ela tem 2 baterias. Ela já vem com 2 baterias. Muitas das Toyotas, né, as Hilux, acho que a Prado também, tem um espaço para uma segunda bateria. Ela tem 2 espaços no cofre. A Land Cruiser ela já vem com 2, mas é por um motivo interessante. Assim, o motor de partida dela é de 24 volts. Então... Pô, é um caminhão mesmo. Né? O motor é grande e tal, né? Então, tem essa necessidade, né? Mas também que a gente acaba tendo mais carga, né, de bateria, tem 2 ali e tudo mais, e a gente não usa muito. É basicamente para geladeira e carregar algum equipamento eletrônico ou outro, o que normalmente a gente carrega em deslocamento, né? Então, o que eu estou pensando em fazer é como é que eu faço um isolamento, só para garantir que eu tenho carga mínima para dar partida, né? E testar, ver se o que eu já tenho hoje vai me atender em termos de autonomia, né, básica. E se não der, aí de repente eu penso em alguma alternativa, em alguma coisa assim. Mas eu acho que não vai ser nada muito drástico como uma bateria estacionária, nem nada. Acho que vai ser algo mais simples, simplesmente para manter a geladeira ali durante a noite, ou alguma coisa nesse sentido. Isso é interessante, porque na Tormenta a gente logo de cara, eu comprei uma bateria de 240 amperes estacionária. Quando ela chegou, eu olhei aquela bateria gigante, a primeira coisa que eu fiz foi cancelar a compra e devolver. E aí, inclusive, o vendedor falou assim, cara, se você não sabe, vem aqui na loja, você olha, traz a bateria que você comprou, a gente troca. E eu acabei trocando por uma de 160 amperes.
E assim, colocamos uma de 160 amperes, mas a gente não tinha noção nenhuma do que era ter elétrica dentro do carro, a gente não sabia quanto que a gente ia, né, precisar, né, baseado no nosso consumo. Então, assim, foi muito um tiro no escuro, assim, e a gente queria autonomia mesmo, assim, para de repente, caso precisasse passar 2, 3 dias sem precisar conectar na tomada. E supriu muito bem, muito bem. Inclusive é muita coisa pra gente. Na Patagônia a gente dormiu, eu comprei um lençol térmico errado. Ao invés de eu comprar um de 12 volts, eu comprei um 110. E aí eu liguei, todas as noites eu liguei só na bateria estacionária. Tem um detalhe, quando eu parava o carro nos campings, eu ia lá na chavinha e desativava a bateria do carro. A bateria do carro ela é só para a partida. Então eu ficava só na estacionária. E deu conta, cara, todas as noites, assim, a bateria tocou um colchão térmico, um lençol térmico de 110 volts ele conectado. Olha só. Então a gente viu, a gente não tinha necessidade, porque eu comprei um lençol errado, eu poderia ter comprado um de 12 volts, consome muito menos. E outra que, cara, aquilo tudo de peso também que a gente estava levando ali, não tem necessidade. E nunca que eu vou colocar uma bateria de 160 amperes dentro da Prado. Uma bateria de 160 dentro da Tormenta é uma coisa, que é um salão, né? Agora da Prado não, ia ocupar muito espaço. E pra gente também, cara, foi um ponto fundamental saber que ela tem um espaço para colocar uma bateria no cofre. Só que aí vem um outro detalhe também. Cara, tudo tem um porquê, né? Tipo, algumas pessoas falam e tal, eu pesquisei também a respeito. Parece que não é bom colocar a bateria estacionária exposta a muito calor, né? A altas temperaturas. E a bateria estacionária dentro do cofre ali, eu achei que não ia ficar muito legal. Então, como a gente viu que a nossa necessidade mesmo de usar tomada, às vezes é de uma noite para outra, acho que não é mais do que isso, porque geralmente o carro vai estar rodando, a gente pretende, né, tá estudando, colocar uma bateria normal, de carro mesmo, com um inversor de onda senoidal. E tipo, aí de repente a gente pode até colocar uma usinazinha, porque aí se a gente tiver num camping com estrutura, a gente consegue conectar uma tomada externa e usa ali nas tomadas do carro, a tomada externa. Mas assim, a princípio, cara, a gente viu que não precisa de exagero, porque a gente tende a fazer isso, né, nos projetos iniciais. É pensar que a gente vai precisar de muita coisa e no fim a gente precisa de pouca coisa para... E às vezes o mais simples, né, cara, já nos atende muito bem e não traz a complexidade para você se preocupar depois durante sua viagem, né? Então, que nem você comentou da caixa d'água e tal, né? Um projeto mais simples às vezes é melhor, mas cada um tem a sua necessidade e possibilidades são infinitas. Se deixar, a gente bate esse papo aqui a noite inteira. É isso. E tudo isso que a gente está falando aqui de alteração e tudo mais, a gente vai compartilhar aqui no canal também, toda a modificação desse projeto. Então a gente vai compartilhar tudo aqui, esses projetos, essas mudanças, né, nesse carro. E também assim, como eu falei, a gente não quer tomar decisão por ninguém aí, a gente não quer fazer você fazer o projeto só porque a gente fez, mas eu acho que seria legal a gente compartilhar nossas experiências e te ajudar a tomar essa conclusão. Se de repente você se identifica com o tipo de viagem que a gente faz e com o projeto que a gente está fazendo, isso daí pode ser bacana para vocês. E a gente não sabe de tudo, né? Então, deixa aí os comentários que você tem. Às vezes uma ideia que a gente está tendo aqui, você já experimentou e compartilha com a gente se deu certo, se não deu, ou se você teve uma ideia diferente. Então, ajuda a gente a escolher, né? Porque difícil é decidir o que fazer primeiro. É isso. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu joinha aqui, que ajuda a gente bastante. Esse é a nossa segunda estação Guará, né? Junto aqui. Segundo de muitos. Segundo de muitos. Vai ser uma honra estar aqui compartilhando essas experiências com vocês também, pessoal. Fique ligado para acompanhar aí os projetos das viaturas novas da Matilha, também nos nossos Instagrams, né? Barbaruiva Stories e @semmapas, para acompanhar mais de perto no detalhe e ajudar a gente a tomar algumas decisões. Se vocês quiserem ver como é que está ficando de verdade, né, os nossos projetos e as viaturas em ação, Ushuaia em novembro, nós do Barbaruiva vamos conduzir. E nós estaremos lá na travessia da Chapada das Emas, em novembro também,
com a nossa Prado em ação. Então fica aí o convite. E não tem só essas travessias, não. Aqui embaixo desse vídeo aqui tem o link com o nosso site, onde tem o calendário de travessias da Guará. E você... E não são só essas duas, não. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o site da Guará e você pode estar dando uma olhadinha no calendário de expedição, né? Vai que alguma aí se encaixa aí, né? Na agenda. Vai ser uma honra tê-los conosco aí no comboio. Isso aí. Que a estrada esteja com vocês. Siga o Lobo. Siga a Guará. Valeu.